Bem-vindos ao 50 Mais em Cena. Estamos iniciando um novo momento do 50 Mais. O intuito dos nossos encontros voltados aos 50 Mais em Cena é discutir temas pertinentes, principalmente relacionados à questão do envelhecimento, como esse novo momento no qual nós estamos inseridos, principalmente no contexto brasileiro, nos leva a refletir sobre questões correlativas. Por exemplo, podemos falar de tecnologia, podemos falar a respeito de saúde, podemos falar a respeito de pesquisas na área que nos façam refletir, que nos façam conhecer um pouquinho mais a respeito. Então, para isso, contamos hoje com uma participação muito especial de Rafael Seixas Amoedo, doutorando na Universidade da Amazônia, com o tema envelhecimento. Isso nos é bastante caro no sentido de que temos pessoas mais jovens também interessadas na questão do envelhecimento. Da mesma forma, Giovana Sampaio, também é nossa convidada hoje. Giovana é mestranda na Universidade do Estado do Amazonas e no mestrado em Ciências Humanas e também está trabalhando com o tema envelhecimento, com tal da questão das redes sociais. Então, eu vejo aqui que eu tenho hoje dois convidados especiais, no sentido de que nós temos pessoas 50 a mais, como eu, mas também temos pessoas mais jovens nessa questão intergeracional. Um dos pontos importantes dentro do envelhecimento é termos pessoas de diferentes idades discutindo a respeito da questão. Por quê? Porque nós todos queremos envelhecer. Né? Embora as pessoas digam que não, porque a alternativa não é muito interessante, né? Então todos nós queremos envelhecer, todos nós temos pessoas em casa que estão envelhecendo, todos nós, todos os dias passamos por esse processo, né? Então eu agradeço muitíssimo a colaboração dos nossos queridos amigos que estão envolvidos nesse processo bastante pertinente. Eu vou iniciar falando um pouquinho a respeito do panorama geral do envelhecimento no Brasil e depois eu vou passar a palavra aos nossos colaboradores e amigos. Então, nós podemos pensar que o cenário do envelhecimento no Brasil, como eu já mencionei, ele está bastante diferente. Se nós pensarmos, por exemplo, no contexto de IBGE, a todo momento nós fomos informados a respeito de que hoje, uma pessoa que nasce hoje, a expectativa de vida é de 73 anos para os homens e de praticamente 80 anos para as mulheres. Então nós vemos que o nosso país ele está em um novo momento, ele está num cenário basicamente que é vivenciado hoje por países em países desenvolvidos. Né? Então nós temos uma expectativa de vida bastante diferenciada daquela que tinha, por exemplo, quando eu nasci. Então hoje a expectativa de vida é outra. E se a expectativa de vida é outra, nós temos que estar nos preparando nesse sentido. Então, a relevância de tratar esse tema é muita, porque nós precisamos abrir um espaço de discussão. Como os colegas já estão trabalhando, eles estão pensando isso também, que hoje, no cenário tecnológico, nas mídias, há um crescente, né? Muitas pessoas, 50 a mais, 60 a mais, trazendo, se mostrando e colocando a importância desse assunto em voga. Eu acho que nós temos que falar, como diz o Dr. Kalash, o idoso ele tem que estar no espaço que ele desejar, ele tem que ser visível. Nós não podemos deixar o idoso se tornar uma pessoa invisível na sociedade. Por que ele pode ser invisível? Porque nós pensamos, por exemplo, o idoso ele sustenta, às vezes, numa casa, não tem uma família, às vezes até numerosa. O idoso ainda está ativo no mercado de trabalho, ele muitas vezes é empreendedor. Nós temos presidentes, vou colocar no plural, da República, idosos, como estamos, mas temos, né? Não é o caso aqui. Então, essa economia da longevidade, ela precisa ser trazida, porque o idoso, ele movimenta a economia do país. Então, nós temos que começar um pouco a desconstruir essa imagem do que o idoso é carente.
Muitas vezes é, não vou dizer que não. Mas de que o idoso é aquela pessoa dependente, inclusive economicamente, não, porque no momento que ele se aposenta, ele já contribuiu anos e anos. E às vezes ele se aposenta e continua trabalhando. Então, essa economia da longevidade, ela precisa estar em discussão. Também nós precisamos olhar para todos esses cenários, inclusive o cenário econômico, claro. Nós precisamos pensar também nas previdências dos municípios, dos estados e a federal, o que precisamos nos preparar para isso, precisamos estar conscientes a respeito. E também dos direitos, os idosos têm muitos direitos, né? Todas as pessoas têm, mas nós precisamos também atentar para os direitos dos idosos. Então, é um tema assim, bastante pertinente, um tema que nos coloca em discussão todos esses cenários e nós precisamos pensar mais, estarmos abertos aqui à reflexão em relação a isso. Como nós estamos hoje no contexto Amazônia, Amazonas, eu vou passar primeiramente para Rafael Moedo, para ele falar como é que tem, como tem aparecido nas pesquisas dele essa questão do envelhecimento no Amazonas. Eu li, por exemplo, ele estava fazendo um levantamento sobre centenários no Amazonas e nós temos mais de 700 centenários no Amazonas, muitos deles em Manaus, né? Então, é um número bem significativo. E se nós temos, né, 50 a mais aqui presentes e em ação, em atividade, nos inúmeros espaços que realmente podem, né, Rafael? Como é que nós podemos hoje começar a pensar nesse envelhecimento no contexto da Amazônia? Como é que as tuas pesquisas têm evidenciado isso? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. Olá a todos. A professora Neiva, a Giovana, que estão aqui hoje. Bom, como a senhora comentou, segundo os dados do IBGE, a região norte, comparada às outras regiões do nosso país, ela é uma região jovem. Ela tem um percentual de pessoas mais jovens comparadas a outras regiões do nosso país. No entanto, tem um dado interessante aqui do Amazonas, comparado a outros estados da região norte, até da região amazônica, que aqui nós temos um número bastante expressivo de centenários. Então, só aqui na nossa capital, Manaus, são mais de 200 centenários registrados pelo IBGE, e isso fora aqueles que o IBGE não consegue alcançar, que às vezes estão em comunidades mais afastadas, longínquas. Então, quando a gente pensa em velhice, a gente tem que pensar no envelhecimento no sentido plural da coisa, no envelhecimento. Então, a Amazônia, ela é um ambiente bastante plural também. Então, a gente tem o envelhecimento e a gente tem a Amazônia como esse ambiente plural, onde eu tenho idosos que moram em contexto urbano, idosos que moram em contexto ribeirinho, idosos que vivem em comunidades indígenas, idosos que vivem em comunidades rurais. Então, cada um deles acaba tendo um tipo de envelhecimento. E aí, quando a gente pensa na nossa característica cultural, a gente tem que pensar na relação dessas pessoas com o ambiente em que elas se encontram. Então, no nosso contexto, esse ambiente, ele é um ambiente muitas vezes natural, ele é um ambiente culturalmente mais amostrado, como a mídia realmente exibe, e isso acaba interferindo no envelhecimento. Então, aqui na nossa região, nós temos estudiosos que trabalham, por exemplo, com a longevidade da floresta. Então, fazem a relação dos remédios naturais, das frutas da região, com a questão do envelhecimento. Então, a pesquisa tem revelado, nesse primeiro momento, uma forte conexão dos nossos idosos com a natureza, seja ela em qualquer ambiente, seja ela no ambiente urbano, no ambiente ribeirinho, a natureza tem suas múltiplas características. E dessa relação desses idosos com essa busca por um envelhecimento mais ativo, mais saudável. Então, eles são representados, e a gente falou sobre esse contexto digital, que eles buscam se apresentar de forma ativa. Então, nós não temos um número muito expressivo de idosos nas redes sociais que a gente conseguiria
caracterizá-los como influenciadores, como criadores de conteúdo na nossa região. Nós não temos ainda um número tão expressivo comparado a outras regiões. Mas o que eles nos mostram? Que eles querem ser ativos, tem esse envolvimento com o ambiente natural, e aí esse natural tem diferentes contextos, mas que eles querem ser mostrados com essa questão mais sadia, com essa questão mais saudável. Isso demarca essa característica bem marcada, que é esses centenários, que aí a gente fala desses centenários no contexto amazonense, mas no contexto paraense também nós temos um número bastante expressivo também de centenários. Então a gente percebe que, ainda que sejamos a região mais jovem do país, nós temos também um número de centenários bastante expressivo. E isso está com certeza relacionado a como que a gente se alimenta, a como que a gente procura praticar talvez uma atividade física, ainda que seja uma atividade física do dia a dia mesmo, andar, né? Caminhar, enfim. Então, quando a gente pensa na realidade amazonense, ou a realidade amazônica, ou a realidade local, a gente verifica esses idosos muito com essa relação com a natureza, mas também muito com essa relação nessa busca por um envelhecimento ativo, por um envelhecimento saudável. É interessante, né, no caso, a questão do envelhecimento ativo. Até eu estava lendo, né, que o envelhecimento ativo foi criado pela OMS, né, já tem alguns anos. E muitas vezes quando a gente fala em envelhecimento ativo, a gente pensa que é atividade física. Não, mas o envelhecimento ativo é o idoso estar em todos os espaços, né? Inclusive o espaço civil, o espaço religioso, o espaço econômico. Eu acho que esse é um ponto bastante pertinente, né? Uma pergunta que eu poderia falar para você assim: será que aqui no estado, por ser ainda uma população relativamente jovem, que os dados apontam, não há ainda especificamente uma preocupação, até mesmo nas redes sociais a gente não vê muito isso, de tratar efetivamente o envelhecimento, porque isso não está tão marcado estatisticamente? Eu acredito que sim, e eu acredito também que é uma questão de pauta, questão de assunto também no nosso contexto estadual, municipal, enfim, falar sobre esse assunto. E aí é só propor um ponto que esse é um assunto que não abarca só quem é 50 a mais, quem é 60 a mais. Então eu acho que a gente tem que começar a perceber que esse é um assunto para todas as gerações. E é por isso que tem Giovana, tem muitas outras pessoas, até mesmo na internet mais jovens, tratando desse assunto. Então, talvez haja uma necessidade de ter uma consciência, talvez eu vou inventar uma palavra agora, um letramento etário na nossa população, de ela entender que todos vão envelhecer, a não ser que aconteça alguma situação, mas todos nós vamos envelhecer e precisamos envelhecer com sabedoria, né? Com consciência, e falar sobre o assunto. Acho que é importante falar sobre o assunto, abordar essa temática, para que outras pessoas conheçam, até porque assuntos que não são tratados geram preconceito. Então, se a gente trouxer pesquisas como a da Uinandi, em que ela destaca que o etarismo, né, que esse preconceito etário, é o terceiro maior que acontece no mundo, atrás só mesmo do racismo e do sexismo. Então a gente percebe que e eu tenho a percepção de que o preconceito nasce daquilo que a gente não conhece. Então, aquilo que a gente não conhece, a gente tem preconceito. Eu tenho medo, eu não sei lidar com aquilo, então a gente acaba tendo uma certa repulsa. Então, talvez a população precisa se conscientizar melhor, porque ela conhecendo mais, ela consegue falar desse assunto. Assim como eu tenho buscado estudar, nós que estamos aqui também, outras pessoas também precisam se interessar e destacar que não é uma necessidade de somente população idosa, ainda que eles tenham lugar de fala muito mais do que nós, mas que todas as pessoas conseguem ter essa voz e ecoar esse discurso. Eu acredito que nessa questão de o envelhecimento virar pauta,
o Brasil, tá, no geral, está caminhando para que vire realmente, né? Sim. A gente tem no Brasil fortemente a pauta racial, né? A pauta dos LGBTQIA+, mas o envelhecimento também está ganhando visibilidade, acho que principalmente com questão de dados do IBGE, né? Esse ano a gente teve diversas provas no Brasil que trataram sobre o envelhecimento, certo? A PND na graduação, o Enem, né, a nível global, que em sua maioria pessoas jovens que trabalham com esses vestibulares, né? Essa prova para entrar na universidade. E aí eu acho que com o Enem, né, a nível nacional, o envelhecimento está em pauta em todas as regiões, né? Então os jovens amazonenses também começaram a pensar sobre esse envelhecimento, né? Porque o tema foi perspectivas acerca do envelhecimento. Né? Eu gostei E eles tiveram muita dificuldade em falar sobre o assunto. Principalmente porque o Enem geralmente direciona para a palavra desafios, né? Desafios acerca de matemática. E quando a gente, principalmente o jovem, quando pensa na pessoa velha, né? Ele pensa, é dificuldade. E aí quando o Enem traz a palavra perspectivas, isso pode confundir um pouco a cabeça da pessoa, mas eu achei interessante porque nos próprios feitos do Enem trouxeram pontos positivos e pontos negativos em que os alunos poderiam trabalhar. Me interessa um pouco essa discussão, porque eu não tive acesso às provas, mas será que eles focalizaram mais no negativo ou mais no positivo? Porque isso aí vai adentrar na questão da psicologia, que a Becca Levy traz, que nós construímos uma representação de velhice e está muito cedo, com crianças. Então, qual foi? Você teve acesso às provas, está tendo acesso às provas, que ainda estão sendo corrigidas, mas assim, o ponto que tem pesado mais, positivo ou negativo em relação ao investimento? Eu tive contato com alguns alunos que fizeram o Enem, e aí o tema recorrente, o etarismo, né? Como que as pessoas enxergam o idoso, né? A questão do isolamento, então era um ponto um pouco negativo, que o idoso é uma pessoa isolada, que a gente tem que mudar esse isolamento. Teve pessoas que falaram, né, do envelhecimento ativo, né? E também na perspectiva futura, que os jovens de hoje serão os idosos do amanhã. Então, que a gente tinha que olhar para essas pessoas e que houvessem políticas públicas que trabalhassem também com o envelhecimento, né? Trazendo para o contexto educacional, etc. Então, já que a Giovana está com a palavra, a Giovana ela está pesquisando também, né, como eu mencionei, a respeito do envelhecimento, mas eu provoquei, né, a Giovana disse assim, quem sabe você fala a respeito das intersecções, né? Aproveitando aqui que a Giovana está trazendo essa discussão a respeito do Enem, nós gostaríamos também de comentar aqui a respeito, né, eu falei para o Giovanni que a gente fala sobre interseccionalidade. Então, ela já vai retomar a palavra, mas eu queria brevemente adentrar nesse aspecto. Então, a questão da intersecção, por exemplo, uma pessoa que tem um grau de escolaridade mais alto, ela vai ter um envelhecimento diferente de uma pessoa que não teve tanto acesso à educação. O Rafael falou no letramento do envelhecimento. E, de fato, por exemplo, uma pessoa semi-alfabetizada, que não consiga nem ler a bula do seu remédio, ela aí, por exemplo, não tem acesso a um plano de saúde, não tem condições econômicas, ela vai ter um envelhecimento diferente. Então, nós não podemos também, né, gente, mascarar e dizer que o envelhecimento, o envelhecimento saudável, legal, o envelhecimento ativo, basta você querer, não sei o quê. Não, porque a gente sabe que existem essas intersecções, né, Giovana? Exatamente. Né, eu acho que essa ideia da pessoa idosa, ela entra num lugar de estereótipo. Então, antigamente, tinha a ideia de que o idoso era uma pessoa que ficava isolada em casa, né? E não fazia nada, então cria-se uma ideia de homogeneidade, né? De que o idoso ele é um ser homogêneo. E aí na Val e Basa, elas trazem, nesse livro aqui inclusive, é o conceito do novo velho. Quem que é o novo velho? O novo velho é o ser que é mais ativo, é o ser que sorri, né? É o ser que está ligado a atividades tanto laborais quanto de diversão, né? E eu acho que a gente entra no outro estereótipo que a senhora falou, né? De que o idoso tem que ser ativo agora. Então o idoso ele não é mais aquele ser isolado. Só que entra também nessa pauta da interseccionalidade.
Então, a Kimberly Crenshaw, nos anos 80, ela cunhou o termo interseccionalidade. Era num contexto ainda de feminismo negro, né? Porque eles sabem que dentro das discriminações existem diversas discriminações. Então, para Crenshaw existe as discriminações que estão envolvendo classe, raça e... Deixa eu ver qual a outra... Cortei rapidinho. Classe, raça e gênero, tá? Vamos lá. A Kimberly Crenshaw apoiou o termo interseccionalidade nos anos 80, ainda no contexto do feminismo negro, visto que a interseccionalidade é a ponta que liga de todas as discriminações, né? Então, assim, uma mulher branca é diferente de uma mulher negra. Então, a gente pode trabalhar, né, no âmbito social com essas interseccionalidades em diversos temas, pois elas envolvem tanto gênero, raça e classe, né? Bem como localidade, um idoso na região amazônica é um idoso diferente da região de São Paulo, né? Da região sul. Sim. Então, por exemplo, né, acho que uma das pautas principais é a diferença do envelhecimento entre a mulher e o homem, né? Visto que a mulher está sempre ligada mais à questão da beleza, né? Da produtividade, e a velhice do homem, ele já está num ser de sábio, bem sucedido. Então, a princípio, existem essas diferenças, né? Quando a gente traz para uma velhice de raça, por exemplo, na minha pesquisa eu trabalho com pessoas de diversos lugares que estão ativos na internet. É difícil a gente encontrar influenciadores 60 mais, né, 50 mais, negros, pois eles estão preocupados com outras pautas, né? Muitas vezes a gente nem tem acesso a esse tipo de conhecimento para falar sobre isso. Eu participei de uma roda de conversa que falava de masculinidades negras. E aí o professor trouxe a pauta de que muitos homens negros nem chegam ao envelhecimento, né? Porque eles acabam morrendo antes. Então, a interseccionalidade, ela estuda tudo isso. Então, quando a gente adentra o tema de envelhecimento, né? A gente é um tema guarda-chuva, então a gente pode tratar diversos temas envolvendo o envelhecimento, né? Tem também Ferreira Costa, que trata sobre o envelhecimento LGBT, que também, quando a gente diz que é uma pessoa idosa, geralmente a gente não imagina ela com homossexualidade, né? Como se ela não tivesse desejos, né? Vontade de beijar, toque. E em Ferreira e Costa eles dizem que essa sexualidade da pessoa idosa não envolve só a questão do sexo, né? Envolve o carinho, né? Envolve ela ser vista como uma pessoa que pode ter carinho, sim. Então, quando a gente adentra no universo LGBT, né? Se a pessoa velha é homogênea, não existe pessoa velha LGBT. Então, as interseccionalidades passam por todas essas pautas, né? Sim, bem interessante, né? E você acha, dentro do que você tem estudado e pensado, no momento que a gente está lendo sobre os assuntos, a gente também pensa, até mesmo dentro do que o Rafael colocou, será que é possível essa desconstrução? Mas aí eu fico pensando também que o nosso país é extremamente desigual, né? E se ele é extremamente desigual, você mencionou a questão do negro, do LGBT. Então, o que acontece? Existem outras pautas na frente, né? Então, sabe-se que nós temos aqui no Brasil, infelizmente, infelizmente, eu acho que isso aí também é outra pauta que ainda merece ser muito mais debatida, a questão do feminicídio. Então, as mulheres, né, realmente, as mulheres, assim, em situações, passam perigo mesmo. E aí você tem, em outras esferas, também essas demandas, né, mesmo até de segurança. E você vê quem mora, às vezes, num ambiente um pouco com menos segurança, não tem como chegar aos 80 anos, né? Então, desse acesso, você acredita que esse acesso à saúde, à educação, para esse público, porque nós também podemos pensar, né, que nós vemos na internet, normalmente, né, às vezes a gente vê, parece que são situações muito distantes, mas, por exemplo, pessoas com 50, 60 anos, adentrando o contexto universitário, né, se formando. Eu acho que esse é o ponto. Você acha que isso já está passando um pouco pela desconstrução? E se você acredita que
que essa preocupação do envelhecimento entre esses diferentes segmentos sociais ainda vai levar muito tempo, ou você acha que isso está no processo de desconstrução? Eu acho que estamos em processo de desconstrução, sim, né? A gente vê diversos projetos que trabalham com pessoas idosas, né? Aqui no Amazonas tem vários mesmo que levam essas pessoas à universidade. Creio que tem, aqui no Brasil tem uma universidade lá para o sul voltada para pessoas idosas, né? Em que elas têm a oportunidade de chegar ao conhecimento. Acho que, né, quando o Enem traz o tema envelhecimento, acho que se mexe com políticas públicas, então pode ter um futuro resultado. Então acho que não vai demorar muito e a gente está caminhando para essa mudança, né, visto que é uma urgência, né, estamos envelhecendo. É interessante, novamente, aqui mencionando a questão do intergeracional, tanto o Rafael quanto a Giovana, como você se vê, né, aqui já nas considerações, né, primeiramente você que já está com a palavra, como você se vê uma moça jovem falando desse tema? Eu vejo como, deixa eu ver, um pontinho desse fio de sociedade que a gente tem, né? Porque a gente fala muito da questão da mudança social. Então, acho que quando tem eu, Rafael, pessoas jovens que estão trabalhando sobre essa temática, isso muda a nossa visão, pode mudar a visão de pessoas da nossa família, pode mudar a visão de pessoas de outros lugares. Por exemplo, aqui eu tive acesso a artigos de pessoas, né, de São Paulo que escreveram sobre isso. Então, assim, eu acho que gera uma mudança, certo? Né? Quando ele tiver um filho também, ele já vai estar com outra cabeça, diferente das tempos hoje. Então, acho que a gente serve com esse ponto, né, dessa grande rede social. Plantar uma semente, né? Eu acho que o intuito nosso aqui também é plantar sementes e falarmos de coisas que precisam ser ditas, né? Novamente, aquilo que eu falei no início, as pessoas não gostam de falar. Uma referência que vocês já leram, com certeza, né? Sempre a velhice está no outro. O velho mesmo, ele diz, olha aquela velha, né? Então, dentro das perspectivas ambientalistas, você sempre aponta o outro. E diz que você não se reconhece velho até que você encontre alguém que tenha a sua idade, né? Diga, né? Então, Rafael, já nas considerações, como você se vê como um jovem? As pessoas te questionam a respeito disso, as pessoas questionam vocês, poxa, como me questionaram, tá? Então eu vou repassando a pergunta, já me questionaram, poxa, você nem tem, não sei se nem é idosa está falando sobre isso. Então, esse é o nosso intuito. Eu confesso que tive um pouquinho de dificuldade na hora de construir a justificativa do porquê de falar sobre envelhecimento, sendo uma pessoa, né, que tem metade da idade que o Estatuto do Idoso diz que é orgulhoso. Sim. Então, assim, mas eu acredito que é aquilo que nós falamos no começo. É matemática, a temática de envelhecimento não é matemática do idoso. Assim como a matemática da mulher não é matemática da mulher, é uma matemática da LGBT. Então, é uma temática social, é uma temática da vida mesmo. Então, todos nós iremos envelhecer. Então, quanto mais cedo nós tivermos consciência sobre o envelhecimento, é melhor. Então, já me questionaram, sim, muitas vezes de por que, né, um jovem quer falar sobre envelhecimento, quer saber como que os idosos estão envelhecendo na região amazônica. Mas a questão é que não é a minha idade como pesquisador e como pessoa, mas é perceber que isso é um problema social. E eu estou inserido numa sociedade em que cada vez mais precisamos plantar essas sementes. O Estatuto do Idoso não tem nem 30 anos. Então, se a gente pensar que as políticas públicas ainda é uma política pública jovem, uma política pública jovem, então a gente tem que desconstruir essas pautas que são específicas para determinados nichos. Então, eu e não acredito muito, a Giovana também, é claro que eu sempre acho que a pessoa que vive o envelhecimento, ela tem
características, sentimentos, até biológicos, psicológicos que são diferentes e que tem eu e a Giovana vamos conseguir reparar nas nossas pesquisas, mas eu acho que é uma troca de aprendizados. Eu chamei na minha justificativa do projeto de doutorado de encontro de áreas, porque ao mesmo tempo que eles se misturam, cada um continua mantendo suas independências. Então eu me vejo assim, eu estou aprendendo, mas cada um continua com suas independências, né? E nos encontramos. Então a temática do envelhecimento, assim como poderia ser a temática do LGBT, poderia ser a temática do racismo, é um encontro. Então a gente está contribuindo socialmente. E a academia ela serve para isso, para contribuir socialmente, mas é desafiador. Eu não vou mentir, não. Estão todos interrelacionados, né? Todos esses temas, assim como a Giovana colocou que o preconceito ele vem, né? Então, vem apenas atrás do preconceito, né? Idadismo. Talvez a gente sofra etarismo por falar de envelhecimento. Nós jovens. Essa pergunta, Nós jovens. ela é uma pergunta né? Porque um jovem não pode falar de idoso. Bem, olha isso, construindo. Estamos sofrendo etarismo. Sim, mas é essa autorreflexão, porque já me fizeram essa pergunta. Então, eu acredito que por que eu estou tratando disso? Então, porque eu acho que esse tema, né, porque eu aqui coloco eu no plural, né, estamos tratando disso porque na nossa família nós temos pessoas idosas. Nós queremos ser idosos, não é isso? Então, nós queremos garantir um futuro em que o idoso não seja invisível. Porque ser invisível na sociedade deve ser... Eu, às vezes, aqui eu vou dar um depoimento, né, de quase 60 reais, às vezes, eu me percebo assim, meio invisível. Então, eu fico pensando em outras faixas, né, etárias e tudo mais. Vocês poderiam resumir em uma frase o que é envelhecer com dignidade e propósito? Envelhecer com dignidade e propósito é dar voz para que eles não se sintam mais invisíveis. Que quando a gente fala de envelhecimento, a gente dá voz a essas pessoas que vivem invisíveis, né? Como as pessoas que são as protagonistas do meu trabalho, né? Muitas Marias, que se eu não fosse atrás, eu terminaria a minha vida sem conhecê-las, sem saber o que elas estão falando, o que elas estão abordando. Então, eu acho que envelhecer dignidade é dar voz para que eles não se sintam mais excluídos, invisíveis desse processo. E eu creio que envelhecer com dignidade e propósito é um dever, né? Não um privilégio para essas pessoas. Então é um dever que essas pessoas tenham um envelhecimento com dignidade, né? Porque é um caso que muitas pessoas não envelhecem com dignidade, né? São violentadas de diversas formas, seja no âmbito familiar, no âmbito governamental. Então, creio que, né? A gente não quer ser violentado futuramente. Então é um dever. Sim. Bem, muito bem. Então, acho que tivemos aqui uma discussão bem pertinente. O nosso intuito, como eu mencionei no início, é trazer essa discussão. Nós vamos aprofundando com outras temáticas ao longo do processo, mas eu agradeço muito aos queridíssimos colegas aqui. Nós estamos no espaço acadêmico, mas também estamos no espaço social. E eu vejo que, para mim, envelhecer é mudar esse olhar, né, em relação ao ser idoso. Então, mudar o olhar. Eu não colocar ele como o sempre frágil, sempre aquele. E até para você mesmo dizer, não, é possível que você, né, possa estar onde você desejar, na igreja, na escola, na política, enfim, então, em todos os espaços é possível o idoso estar. Então, às vezes, a gente meio que tem essa visão de que ele não pode, coitadinho. Então, também é isso, né? É de você dizer assim, não, você pode, é possível. Não. Então, é mudar o olhar. Para mim, é mudar o olhar nosso enquanto envelhecentes e aqueles que ainda vão entrar nesse processo ou estão nesse processo naturalmente, né? Porque desde quando nascemos estão no processo, né, de envelhecimento.
Bom, então é isso. Aguardem os nossos próximos episódios e gostaríamos também de ter aqui um retorno de vocês a respeito. O que vocês acham? O que vocês gostariam que a gente discutisse mais aqui? E que seja um espaço de trocas. Você que é jovem, que nos segue dos 50 a mais, compartilhe com a sua mãe, sua tia, sua vizinha, sua amiga. Chame ela para conversar com a gente. Vamos ampliar esse diálogo, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada, meus queridos. Obrigada. Até uma próxima, se Deus quiser. Obrigada.